Bibotalk apresenta o BTcast Plus. Muito bem. Começa mais um BTcast Plus, o de número 18. Eu sou o Rodrigo Bibo e estou aqui com Cacau Marques. Tamo de volta. De volta again. Não, esse é outro podcast. Estou aqui com Victor Fontana, mais uma vez bem-vindo ao BTcast Plus, meu chegado. Mais uma vez, obrigado pelo convite. É sempre um prazer. E novamente, again, Diego Bittencourt. Privilégio, meu amigo. Obrigado pelo convite. Segundo o BTcast Plus, estamos aí. Tá bem, o BTcast Plus, já teve um BTcast M para os mantenedores. Opa. E agora quem voltou para a chamada, Igor Miguel, seja bem-vindo ao BTcast Plus, querido. Você faz falta aqui. É nóis, estamos aqui junto nessa jornada mais do que missional. Vamos que vamos. Olha aí, gente, capítulo 18, estamos chegando ao fim aí deste bloco de pensamento do livro do Keller. Depois nós começamos aí o outro bloco, que é a igreja e a cidade. Meu irmão, caminhamos, hein? Estamos na metade do livro e encerramos agora com o capítulo 18, que fala sobre engajamento cultural pela fusão das perspectivas. Antes de nós começarmos o capítulo 18, quero dizer o seguinte: muito importante você ler o livro, ok, gente? Ler o livro, porque nós não esgotamos o capítulo e também nós, às vezes, até divagamos para outros caminhos. A segunda coisa é, Igor, você não estava no episódio passado, onde nós falamos um pouco aí das perspectivas, das formas de engajamento cultural e tal. E no final do capítulo 17, o Keller, ele coloca um quadro muito legal que, se eu não me engano, o Cacau, a gente até reforçou bastante pra galera olhar esse quadro lá no livro, porque ele é um bom resumo. É, fundamental. É, fundamental. Mas olha aqui, Igor, por que eu tô chamando você pra conversa aqui logo no começo desse papo, apesar de ser do capítulo passado? É que eu sei que você é um cara que gosta de Kuyper, é kuyperiano e tal. Mano, o Keller coloca o neocalvinismo, que está ligado ao Kuyper, na linha de baixo, ok? Na linha de baixo e na parte direita desse quadro que ele coloca ali. E o que eu achei interessante é que ele coloca o neocalvinismo abaixo da linha onde está, onde prevalece o pouca graça comum. Na parte de cima da linha tá plenos da graça comum, e aí está o modelo dos dois reinos e o modelo da relevância. E abaixo da linha, que é pouca graça comum, está o modelo contracultural e o modelo transformacionista. E o neocalvinismo está dentro do modelo transformacionista. Queria que você, porque, cara, quando fala de graça comum, eu sempre ouço falar do neocalvinismo, Kuyper, né, essa beleza da graça comum e tal. E aí eu olho para esse quadro do Keller aqui, o neocalvinismo tá na parte de baixo da linha. E aí? Exatamente. Bom, ele está na parte de baixo da linha, mas das três tendências transformacionistas, ele é que está mais próxima do centro, né? Vamos puxar a sardinha aqui. Isso é fato. Tá aqui. Tá, então, por que ele está mais próximo do centro? Porque pro Kuyper, apesar de dele ter um profundo reconhecimento de uma operação soberana e comum da graça de Deus na estrutura da criação, em contrapartida, ele reconhece em vários níveis que o homem não cristão, e eventualmente até um cristão pode fazer isso, instrumentalizar os recursos da graça comum para produzir artefatos culturais e produzir cultura a partir de um sentimento caído, a partir da queda. Então, a graça comum, ela não consagra automaticamente a produção cultural. Isso é bem Calvino, né? Tem um capítulo lá das Institutas em que o Calvino fala que a gente não pode abrir mão dos dons e das dádivas que Deus colocou na ciência, na dialética, né? E ele vai explicando lá várias coisas. Ele fala que quando um cristão abre mão desses dons, ele tem que tomar cuidado para ele não estar renegando as graças de Deus. Mas logo em seguida ele vai e fala: entretanto, a gente não pode tratar desses bens de forma ingênua, como que se ignorando o fato de que esses homens são ímpios, são pessoas pecaminosas, então pode haver um mau uso desses recursos. Então o Kuyper criou um conceito, que é o conceito de antítese. A gente fala até muito isso assim, que na visão calvinista, neocalvinista, você tem diálogo e antítese com a cultura, né? Diálogo porque você reconhece que bens culturais podem ser bons, né? Porque afinal de contas existe uma operação da graça de Deus na estrutura da criação, então você dialoga com bens culturais produzidos por não cristãos, mas você também tem uma antítese, no sentido de negar determinadas produções culturais a partir dos critérios que a escritura oferece para o cristão para discernir aquele bem cultural, porque ele pode ser reflexo, claro, de um coração caído. Então, por isso que, nessa escala aí, ele está, vamos dizer assim, ele está mais próximo do centro e de todas as abordagens aí, que são abordagens mais transformacionistas, ou seja, que olham para a cultura com um olhar muito generoso, olham para a cultura com um olhar muito de
por exemplo, aí você tá vendo que no final da escala aí você tem os teonomistas. O que são os teonomistas? Eles têm um olhar tão pessimista em relação à estrutura da cultura que querem propor uma cristianização da cultura em algum nível, né? O neocalvinismo encaixa naquilo que o Smith chama de engajamento prudente. Ele se engaja, mas de maneira prudente, porque ele não subestima o potencial que a queda tem de se apropriar dos recursos da graça comum, né, e produzir bens culturais que correspondem a uma visão de mundo que não é cristã. Então ele tem uma visão de engajamento mais prudente, ele não é simplesmente assim, não, a cultura tá sempre certa, é o Cristo da cultura, né, que inclusive tá lá no outro extremo, né, lá nos modelos de relevância, né, então, enfim, é por aí. Entendi. Aliás, esse capítulo e esse episódio, se você tá ouvindo agora pela primeira vez, eu recomendo você voltar 2 episódios do Igreja Centrada, porque vai ficar difícil você entender algumas coisas aqui se antes você não conhecer os modelos e não passar pelos modelos, ok? Até aqui tava tudo bem, você conseguiu acompanhar o podcast, porque era basicamente aqui uma conversa aleatória sobre o caipiranismo e tal. Agora a gente entra um pouco mais, exige talvez um conhecimento um pouco mais prévio, ou não, fique aí e tire suas próprias conclusões. Cacau Marques, você que está aí agora, dando aula, o Cacau já virou youtuber, Cacau, ou não? Que nesse tempo de quarentena não. O professor tá tudo virando youtuber, gravando videoaula e tal. Você ainda não chegou nessa ainda? Não, tô só em áudio. Só áudio, mandando então podcasts pros seus alunos via WhatsApp. Muito bem. O que você destacaria aqui, Cacau, pra gente começar a conversa em cima do capítulo 18? Esse capítulo 18, ele vem na sequência daquela fala sobre a centralização, né, na fusão das perspectivas que tem no capítulo anterior, né? Ele encerra esse grupo aqui de capítulos, né? Que são 4. Deixa eu abrir o índice aqui. São os últimos 4 capítulos, do 15 até o 18, né? Em que ele vai falar sobre dessas 4 perspectivas, os 4 modelos que ele coloca, né? O modelo dos 2 reinos, o modelo da relevância, o modelo transformacionista, o modelo contracultural. Ele vai falar sobre questões práticas de como buscar esse equilíbrio entre essas 4 forças, né? Entre essas 4 tendências. E então ele vai mostrar, assim, como é que se faz isso de uma maneira prática e real, né? Que não seja uma maneira utópica, né? Não, é isso mesmo, Cacau. Inclusive, eu acho que faz sentido a gente olhar para essa convocação do Keller. Me parece que ele está sendo bem generoso aqui na abordagem de buscar o centro. Claro que ele vai propor aqui, ele vai argumentar, não de modo tão incisivo, mas fica claro que ele vai argumentar que o modelo da igreja centrada, né, parece algo aí que faz mais sentido, obviamente é a nomenclatura que ele utiliza, mas eu acho que ele foi bem generoso e bem pontual quando ele fala sobre esses 4 modelos. Por exemplo, o modelo da relevância, ele vai falar que é a turma motivada pelo shalom vindouro e restauração, o transformacionista com essa percepção dos efeitos da queda, pensar e viver em todas as esferas da vida, né? O contracultural, que vai enfatizar a obra redentora de Deus e vai usar uma linguagem que a gente usa bastante também, que é a ideia de uma comunidade contraste. E o 2 reinos, ele vai até contar aquela história clássica, né? Que o sujeito pergunta como é que eu posso ser um bom sapateiro cristão? Aí Lutero diria, fazendo sapatos excelentes por um bom preço. Eu acho que se nós tivermos um olhar, e eu vou usar uma nomenclatura aqui, não enviesada, não há como discordar dessas 4 ênfases. Você olhar para o shalom, você olhar para os efeitos da queda, você perceber que o povo de Deus, o povo eleito de Deus é uma comunidade contraste, é um sinal do reino, e perceber também que a nossa excelência, ela sinaliza que a gente vive para a glória de Deus, né? E aí isso tanto evita um triunfalismo quanto um escapismo, né? E como ele vai dizer, tanto o extremo da acomodação cultural quanto do afastamento cultural. Então eu creio que o Keller foi bem feliz nessa convocação assim de partir para o centro. Não quer dizer que nós temos que concordar com todas as ênfases e o detalhamento delas, mas que a gente consegue perceber aí questões positivas nessas 4 ponderações. Né? O Keller diz na página 281, a abordagem da igreja centrada procura mesclar as perspectivas culturais e bíblicas de todos os modelos em suas atividades e ministério. Bem, o que é legal aqui é que a gente precisa identificar a estação
estação em que a gente se encontra, e ele vai falar dessas questões das estações, e o modelo que a igreja vai escolher para se adaptar com a cultura, ou adaptar não, né? Para se relacionar com a cultura, tá muito ligado à personalidade de cada pastor, dos líderes da igreja em si. Isso eu achei muito bacana, porque realmente aqui, nós temos amigos em comum, nós temos grupos, né, de WhatsApp com vários amigos plantadores de igreja e tal, e é incrível como cada igreja tem uma perspectiva, assim, eu acho isso muito legal. Como a gente pega o grupo do Mosaico lá onde eu e o Diego estamos, eu acho que o Igor Miguel também está, né? Então assim, cara, tá lá e a gente percebe como cada igreja de cada amigo tem uma perspectiva, tem uma forma e tal, muito parecida em alguns aspectos, mas diferente em outros. Eu acho isso bem interessante. Eu acho que aqui, meus amigos, pra gente caminhar, a gente pode falar das 4 estações. O Keller traz novamente o Niebuhr pra conversa, e é incrível como o Niebuhr fundamenta, né, e ele pauta essa discussão da relação da igreja com a cultura, e ele traz aqui, ele faz uma adaptação da proposta do Niebuhr, e ele fala das 4 estações da igreja com a cultura. Igor, ele fala do inverno, né, a primeira estação como o inverno. Como é que a gente entende, né, o que o Keller quer dizer desse relacionamento da igreja com a cultura usando a estação inverno? Então, essa estação inverno, a gente pode tomar como exemplo aqui o trabalho missionário, por exemplo, e a incursão da igreja em contextos de alta hostilidade à igreja. Vamos pensar aí, por exemplo, contextos islâmicos, né, de hegemonia religiosa muçulmana. Nesses ambientes, a igreja ela vive completamente subterrânea, né, underground, ilegal, ela funciona em microgrupos, né, o número de conversos é muito disperso, você não tem a liberdade institucional que você tem, por exemplo, no Ocidente, de ter organizações cristãs, prédios, né, dedicados à igreja, você não tem liberdade legal nem para funcionar. Então é um contexto em que o cristianismo é basicamente clandestino e a hostilidade é explícita, né? Pensa aí no contexto do Paquistão, pensa no contexto, por exemplo, no contexto dos Emirados Árabes em alguns lugares, né? Pensa, por exemplo, na Coreia do Norte. Acho que são bons exemplos de lugar que você sabe que tem cristãos, mas eles vivem no contexto de alta hostilidade, clandestinidade no funcionamento e no testemunho da sua fé. Então, eu me lembro daquele documentário, né, Sheep Among Wolves, em que um muçulmano é entrevistado, né, sobre ser cristão no contexto de alta oposição à fé cristã e que ele tem que viver de maneira clandestina. Ele descreve, acho que de forma bem legal, esse inverno. Ele diz, aqui, para eu viver como cristão, eu tenho que viver com a mente de criminoso. Eu achei ótima essa analogia, né? Como criminoso, em qual sentido? Ele falou, eu tenho que me antecipar, eu tenho que levar a fé como se eu estivesse vendendo uma droga, eu tenho que me antecipar de qualquer tipo de força do Estado, tá me espionando, me observando, eu tenho que viver como alguém que tem uma mentalidade de um criminoso, porque senão eu não consigo viver cristianismo aqui e levar a fé cristã adiante. Então acho que esse é um bom exemplo dessa estação, né, do relacionamento da igreja com a cultura em tais contextos. Mas, ô Igor, aqui nesse inverno também, se eu tô entendendo também a pegada, tem é um relacionamento que se enquadra mais em qual ali, galera, que vocês acham? Mais da galera do contracultural, não é? O inverno não tá mais ligado à galera do modelo contracultural, também pensando agora aqui nos modelos do Keller, que ele coloca aqui, que ele explora? É que a abordagem que ele tá fazendo é a seguinte: quando ele vai dizer a respeito desses modelos, a fundamentação do Niebuhr lá atrás, alguns capítulos atrás, é com base naquelas 5 formas de engajamento da igreja na cultura, né? Uhum. E aí o Keller diz, olha, o próprio Niebuhr dizia que o cristianismo passa por fases, e isso afeta a maneira como ele se relaciona com a cultura. E aí o Niebuhr coloca 3 fases e o Keller coloca 4, que são as 4 estações. E cada uma dessas fases está relacionado mais, ou melhor, tem uma certa sedução maior por um tipo de modelo. Exatamente. A questão é você ter o equilíbrio, mesmo quando um tipo de modelo te parece o mais perfeito para aquele momento, sabe? E aí, no caso, você tem razão. No período do inverno, o modelo que parece mais adequado, mas você tem que resistir à tentação de assumi-lo totalmente, é o contracultural. Tanto é que o próprio Keller vai dizer que isso faz sentido, depois ele vai argumentar, né, num primeiro olhar, mas que talvez essa percepção seja simplista demais, né? Então, existem exemplos históricos
por exemplo, aí no inverno, o contracultural parece fazer mais sentido, ele vai até evocar a ideia aí do monasticismo, né? Só que quando ele vai falar do neomonasticismo, ele fala com um olhar mais receoso, ele fala com um olhar de, mas o neomonasticismo não é o monasticismo antigo, clássico, portanto, não necessariamente essa nova onda é a resposta para o inverno. Então, como você falou, evitar a sedução, embora algumas coisas pareçam fazer um pouco mais de sentido, né? Diego, eu posso citar um exemplo contemporâneo disso. A gente tem aí uma pessoa, um autor que nem é cristão evangélico, é da linha mais ortodoxa oriental, que é o Rod Dreher, no livro dele Opção Beneditina, né? Benedict Option. Já falei dele aqui em outro BTcast, que escreveu esse livro há 3 anos ou 2 anos atrás, dizendo que entre aspas, né, a guerra cultural da igreja evangélica norte-americana, ela já acabou, porque não tem mais voz pública. Então, para ele, a igreja está transicionando, americana, do outono para o inverno. Então, ela já tem que se precaver a dar uma resposta em inglês a gente chama withdrawal, né, de recolhimento da igreja da arena pública. E aí ele propõe a formação de comunidades intencionais em que você preserva a fé cristã e você deixa a cultura secular operar livremente, sem nenhum tipo de protesto evangélico ou coisa dessa natureza, até que isso chegue à fadiga. Ou seja, até que a primavera e o verão voltem de novo. E aí as pessoas vão procurar essas comunidades intencionais, né? Foi muito criticado, inclusive James Smith fez um artigo na época ele falou que a igreja não é de uma opção beneditina, porque ele está tomando como exemplo os beneditinos quando Roma estava completamente corrupta, né? E a ordem beneditina propôs isso, um recolhimento, né? Da esfera pública e formando essas comunidades intencionais, seriam comunidades monásticas, né? E aí o Smith fala que a gente não precisa agora não é de uma resposta beneditina, mas de uma resposta agostiniana. Aí ele vai dar lá as razões por que ele diz isso, né? Mas eu acho que esse é um exemplo. Esse é um exemplo. Nos mostra aqui como essa discussão é complexa. Claro, o Bibo vai apontar aí as próximas estações, mas você vê, o inverno, ele teoricamente, como você colocou, ele é um pré-cristianismo. O outono, ele já é um pós, né? Uma sociedade pós-cristã. Então a complexidade estaria em você sair do pré-cristianismo para uma sociedade de uma fé exílica, por assim dizer, para depois tentar fazer o retorno, ou esse recolhimento, como você propôs, que seria de um pré-cristianismo, só que num pós. Ou seja, não é simples esse questionamento. Ô, Vitor, a primavera. E aí, a primavera, qual é que é? Só voltando aqui um pouquinho, que se o ouvinte se sentir um pouco confuso, quando a gente está falando de verão, primavera, outono, inverno, a gente não está falando de modelos, a gente está falando de estações. Ou seja, são elementos exógenos à igreja, culturais, e como esses elementos exógenos recebem, mais ou menos, vamos dizer assim, o que a igreja se propõe a ser. Diante dessa análise cultural, qual modelo que se encaixa melhor? Eu acho que é mais ou menos isso que o Keller tá traçando aqui, entendeu? Tá, é que o pessoal tá pensando aí no que é exógeno, mano. Pô, exógeno e endógeno, né? São elementos externos, são elementos de origem externa. Então, o que acontece? O exemplo que o Igor deu para inverno. Inverno. Igrejas que estão num ambiente no qual existe uma hostilidade ao cristianismo muito grande. Sim, ela não pode ser totalmente ela não tem como se relacionar com a cultura, porque a própria cultura é hostil a ela. Entende? Exatamente. Aí você pode botar uma igreja presbiteriana ou uma igreja batista ali, que tanto faz como tanto fez, a cultura vai ser totalmente hostil do mesmo jeito. Você pode botar uma igreja luterana de 2 reinos, radical para 2 reinos ali, ou você pode colocar uma comunidade anabatista totalmente escapista, vamos dizer assim, que a cultura vai reagir de maneira hostil do mesmo jeito. Quando você transiciona do inverno para primavera, você vai encontrar uma hostilidade também, mas essa hostilidade, ela pode existir em âmbito institucional, estatal, mas ela não é uma hostilidade tão intensa. Então, você pega, por exemplo, ambientes como o leste europeu. Vocês já conheceram um cristão do leste europeu? Algum de vocês já conheceu um cristão do leste europeu? Eu nem sei o que é o leste europeu. Eu não. Então, provavelmente vocês não conheceram porque não tem.
Falando sério agora, é triste essa situação, porque o que acontece? O cristianismo no leste europeu, ele não é... A minha cidade lá, né, onde eu pastoreio, é uma cidade que tem as suas origens no pessoal que saiu da Letônia, né, e que era batista lá na Letônia e veio pro Brasil. Então, de vez em quando a gente tem contato com o pessoal da Letônia lá. Não é Rússia, né? Mas já é leste europeu. Por isso que é Nova Odessa? E aí, Não, Cacau? Odessa, na verdade, é uma cidade que é da Ucrânia e que foi a cidade que inspirou o fundador, que fundou Nova Odessa. Mas a imigração ucraniana lá, que era original, não durou muito tempo. No ano seguinte de fundação da cidade, os letos, né? Os letões chegaram. E aí, apesar de ter o nome de uma cidade ucraniana, é uma cidade de bastante presença da Letônia. Mas, Cacau, aí você me diz, no contato que você tem com batistas na Letônia, eles já chegaram a contar pra você como é a experiência de ser batista na Letônia? Cara, é bem diferente de ser batista no Brasil, viu? O que acontece lá? Lá ser cristão é um negócio totalmente, assim, é tido como bizarro, entendeu? Se você pegar na cultura de maneira geral, assim, você não tem uma perseguição institucional, oficial, etc. Ninguém vai te proibir de imprimir Bíblia, nada desse tipo. Mas assim, pô, esses caras aí são estranhos, eles são igual a gente olha para um Amish, igual a gente olha às vezes para um Testemunha de Jeová, eles olham para o cristianismo de maneira geral. Então você tem uma resistência da cultura muito... Você tá falando do cristianismo evangélico, né? Eu tô falando... mas assim, veja só, quando você conhece um letão secularizado, alguém do leste europeu de maneira geral, mas você tá falando especificamente da Letônia, eu conheci alguns aqui nos Estados Unidos, que não tem nada a ver com religião. Um deles a gente levou pra igreja. Olha só coisa interessante. Um deles a gente levou para a igreja por causa da curiosidade cultural dele, porque ele sequer sabia. Ele ficava falando, pô, como é que é esse negócio de igreja? Porque eu só vi em filme. Caraca. Olha só coisa interessante, né? É triste, talvez, mas assim, a primeira vez que o cara foi na igreja, a gente levou ele na igreja, ele falou, não, que tava curioso para saber como que era, porque eu vi o que era igreja, tipo, no mudança de hábito. Nossa, mano, olha aí. Né? Doideira. Então... O que a gente vê em alguns contextos de primavera? Você vê o que eu vi quando eu era criança em relação ao cristianismo evangélico. Quem é evangélico desde criança e tem mais de 30 anos sabe o que eu vou dizer aqui. Hoje em dia, ser evangélico no Brasil é uma grande moleza. Agora, 30 anos atrás, meu brother, era um negócio complicado. Porque, assim, uma vez eu falei que eu ia num campeonato de futebol da minha igreja. Os caras falaram, campeonato de futebol? O que é isso? É o Interfreiras? Mas porque para os caras sequer era concebível ter uma quadra de futebol do lado da igreja onde se fazia um campeonato, porque eles não sabiam o que era aquilo. Eram os crentes, né? E bem pejorativamente falando. Como a gente faz com os testemunhas de Jeová hoje, entendeu? Então, assim, eram os crentes de maneira bem pejorativa, com uma falta de compreensão do que era o movimento, com um certo olhar para o movimento de, assim, esses caras estranhos que não têm qualquer sofisticação intelectual, que se assemelham a uma seita e que nos atrapalham de alguma maneira. De alguma maneira, esses caras estão aí para atrapalhar a gente de algum modo. E aí você tem ali uma relação que não é de uma perseguição institucional propriamente dita, mas que o cristianismo representa um incômodo. Então a gente promove uma perseguição intelectual, muitas vezes não é de modo deliberado, às vezes é, entendeu? Os cristãos, de maneira geral, não fazem parte das principais produções culturais daquele lugar. Então você pega, por exemplo, na literatura, no cinema, nas produções artísticas de maneira geral, você não vê cristãos fazendo parte daquilo de maneira significativa. Quando tentam fazer, muitas vezes enfrentam barreiras praticamente intransponíveis. Mas você começa a ver que pelo menos uma perseguição institucional ali já não tem. E que, pelo menos no que diz respeito às barreiras legais para que um cristão faça parte da produção cultural, isso não existe. Você pode notar isso, às vezes, em alguns contextos dentro do próprio Brasil. Eu estou dando um exemplo extremo dos meus amigos letos, que aqui nos Estados Unidos até é uma terminologia totalmente diferente, né? Que eles chamam de Latvian ou Latvian. Eu estou falando aqui dos meus amigos letos, que eles sequer conhecem qualquer produção cultural
cultural cristã porque eles não sabem o que é cristianismo. Eles acham um negócio, assim, exótico, né? Caraca, assim, no caso específico do leste europeu, uma penetração tão grande do jeito soviético de ser, que a experiência cristã virou uma coisa exótica. Tão mínima que é um negócio exótico. E aí, de repente, o cara tá nos Estados Unidos e o cara fala assim, poxa, mas isso aqui fez parte da cultura americana de modo tão prevalente, eu fico curioso para saber como funciona. Deixa eu ir na igreja aí com vocês para ver que negócio é esse. Interessante, não, bem interessante mesmo. Gente, primavera, já falamos então aqui. O verão é o que Niebuhr descreve como a igreja aliada, situação em que a igreja é tida em alta conta pela sociedade e em que, como tantos cristãos se encontram nos centros de produção cultural, sentimos-nos bem à vontade na cultura. O verão, o que é? É o modelo da relevância? O que é? Não é um modelo, né? Não é o modelo. Não é o modelo, não, eu entendi. Mas, digamos, o verão, qual modelo se encaixaria aqui no verão? Todos em certo aspecto? Não, né? O contracultural. Não, o verão é esse momento em que há uma certa aliança, né? Porque a igreja é aliada, entre a igreja e o establishment mesmo, né? O que é mainstream, até pode ser até refletido numa questão política também e tal. Os artistas cantando, o pessoal no BBB cantando o hino evangélico, por exemplo, seria um exemplo? Acho que aí já é o final de novembro já, né? Ok, então o que acontece, Bibo, também tem um negócio seguinte, tá? Essa identificação de sazonalidades aí, e ela é um pouco complicada no momento que a gente está entrando ou já entrou. Por quê? Porque assim, quando a gente fala de igreja centrada, a igreja centrada é um negócio voltado para comunidades urbanas, de maneira geral. Você pode fazer adaptações e fazer isso em cidades menores, etc, mas assim, nas comunidades urbanas mais globalizadas de maneira geral, a heterogeneidade da hipermodernidade, ou da modernidade líquida, ou da pós-modernidade, chame aí como quiser, mas a heterogeneidade que existe dentro desses contextos urbanos faz com que você viva um jeito meio paulistano de viver, que você tem 4 estações num dia só. Talvez você não tenha tanto assim um inverno, entendeu? Mas se você quiser pensar em um monte de estações num dia só, num contexto urbano, isso daí acontece. Então você fala, Brasil, Estados Unidos. Cara, nos Estados Unidos, às vezes, você tem, dentro de um mesmo contexto, vamos lá, Fort Lauderdale, onde eu vivo aqui, ou no Brasil, São Paulo, onde eu vivi, que você vai encontrar bolsões de gente extremamente simpáticas às manifestações culturais evangelicais e gente que tem um completo asco e nojo daquilo que um cristão produz ou interfere na cultura. Então, o que acaba acontecendo? Enquanto até a década de 80, talvez, você conseguisse definir, nesse lugar aqui é de tal jeito, naquele lugar ali é de outro, talvez a ideia do Keller de você usar elementos dos modelos de maneira a aproveitar o que eles têm de melhor se adapte muito bem às cidades. Por quê? Porque as cidades geralmente elas possuem elementos de várias estações ao mesmo tempo, e isso é muito difícil de ler, isso é muito difícil de você perceber quando você está inserido no meio daquela parada toda. Por quê? Porque de repente você fala assim, poxa, mas o cristianismo era tão bem recebido aqui até outro dia, agora a gente virou o vilão da história? Virou o vilão da história. Rapidamente. Da noite pro dia, num passe de mágica. Com um conjunto de ações complicadas de lideranças evangélicas, de repente evangélicos que eram bem quistos num determinado ambiente, eles são bizarramente odiados. A gente tem que tomar muito cuidado, da mesma maneira como nos capítulos anteriores a gente foi falando, olha, esses modelos não são monolíticos, essas estações também não são monolíticas. E aí nos Estados Unidos a gente está saindo do verão e no Brasil a gente está entrando no verão, depende de onde no Brasil e onde nos Estados Unidos. Se você vai para Nashville, se você vai para Nashville tá fazendo 40 graus, cara, entendeu? Se você vai para Nova York,
não é bem essa realidade, entendeu? E se você vai para São Paulo, você tem lugares que está fazendo a 40 graus, você tem lugar que tá a 8 ali, um friozinho complicado, entendeu? Não, Então... eu gosto de citar o exemplo, Vitor, por exemplo, aqui em Belo Horizonte, a gente tem um exemplo muito curioso disso, assim, que BH a gente tem bolsões, Lagoinha, bem evangélicos, Batista da Lagoinha, você tem bolsões, igreja quadrangular, nas periferias é muito forte, e você chega, por exemplo, em Savassi, é um bolsão secularizado, é um caldeirão cultural, assim, muito mais progressista do que outra coisa em termos de visão de mundo, e você tem bairros extremamente católicos romanos, né? Cara, dependendo do contexto de bairro, imagina, eu tô falando de Belo Horizonte, não tô falando de São Paulo, né? Mas eu tô falando de Belo Horizonte que você ainda tem determinados agrupamentos culturais por território. Então, cara, cada bairro desse teria uma estação diferente. Sem dúvida. Exatamente, assim, sem querer alongar nesse ponto, mas assim, o que é o Savassi em Belo Horizonte é a Vila Madalena em São Paulo. E quando você vai para o Rio de Janeiro, a coisa piora, porque você vai para a Zona Sul, por exemplo, eu tô no Leblon, por exemplo, vamos dizer, estou passeando pelas ruas do Leblon. E ali nas ruas do Leblon, ali eu tenho um monte de estações ao mesmo tempo, nem territorializado não é, porque você tem nas ruas do Leblon a família tradicional brasileira, que é católica, apostólica, romana, nominal, mas ainda muito, assim, com aquela raiz tradicionalista mesmo, e você tem a esquerda do Leblon, que é igual Savassi, que lembra Vila Madalena, lembra Praça Roosevelt em São Paulo, entendeu? Então, ao mesmo tempo ali não é nem territorializado, é no mesmo bairro. Você tem mais ou menos a mesma parada. Essa identificação das estações nesse tipo de contexto é algo extremamente desafiador. E é o desafio que o Tim Keller encontra no contexto dele de Manhattan, embora ali o verão já tenha passado, né? Então, talvez um dos motivos que o Tim Keller olha com um olhar generoso para todas as abordagens é porque ele sente que no contexto dele, se ele não fizer um mix bem feito de todas as abordagens de modelo de engajamento cultural, a igreja morre. A tese do Tim Keller em todo Igreja Centrada é o seguinte: você pode não viver a minha realidade de Nova York ainda, mas marque essa palavra, ainda. Né? Então, por isso que, assim, vamos olhar aqui quais são essas estações do ano, mas saiba que quanto maior a cidade que você está, maior a probabilidade de você ver essas estações acontecendo ao mesmo tempo. E aí, como que você prega evangelho e planta igreja num ambiente em que essas realidades estão meio misturadas, né? Então eu acho que esse é um pouco da tônica desse capítulo. Sim, e o Keller diz que a gente está no outono, né? Só para a gente finalizar as estações aqui, é a estação em que nós nos encontramos hoje no Ocidente, tornando-nos cada vez mais marginalizados em uma cultura pós-cristã e buscando novos caminhos para fortalecer essas inegáveis características e evangelizar de modo cativante, que casa bem com o que o Vitor acabou de falar. Para caminharmos aqui no capítulo, a gente se deteve bastante aqui nas estações, porque uma coisa vai puxando a outra e vai, né, enfim, são coisas necessárias. Mas olha só, página 283, o Keller fala o seguinte: por que cada um de nós tende a se sentir mais à vontade com um desses modelos? A gente tá voltando aqui para a ideia do modelo, tá? Acredito que isso está muito ligado aos nossos dons e chamados. Aí o Keller vai falar o seguinte: por exemplo, evangelizar é o dever de todo cristão, mas é inegável que tem pessoas que têm mais facilidade em ter uma vida missional, em evangelizar, pessoas que conseguem achar meios, para elas é muito fácil. Outras pessoas não têm tanta facilidade em comunicar assim o evangelho. Como, por exemplo, sermos misericordiosos, né? É um dever de todo cristão, mas tem o dom da misericórdia. Então algumas pessoas terão mais facilidades em exercer misericórdia. E tudo isso vai influenciar a igreja e o modelo em que a igreja vai usar para se relacionar com a cultura, e também de alguma forma vai indicar a estação. Como o Vitor falou aqui anteriormente, as estações variam numa mesma cidade
sociedade você tem inverno, ou você tem um friozinho, você começa com friozinho de manhã, esquenta pra caramba perto do meio-dia, depois à tarde já vem de novo o friozinho, então você vai passando por essas fases, então é muito comum, e por isso o pastor precisa estar antenado nas características da sua igreja, do povo que congrega com ele, dos dons que estão à disposição do reino de Deus ou naquela comunidade, para que ele possa ter um melhor relacionamento com a cultura. E aqui o Keller, antes de ele entrar em dar algumas dicas bem práticas, ele vai trazer o conceito, Diego, eu queria que tu nos ajudasse aqui, esse conceito entre organizado e orgânico. Lembre-se da diferença entre organizado e orgânico. Por que isso é importante nessa discussão que nós estamos tendo aqui? Então, Bibo, ele vai trazer a ideia do Kuyper aqui, né? O Kuyper usa a expressão igreja institucional, né? Ou essa igreja orgânica. Então, institucional é bem a gente pensando naquela ideia de uma igreja que ela existe para pregar o evangelho, para administrar corretamente os sacramentos, para discipular os santos, discipular os membros aí da comunidade cristã, enquanto o orgânico, essa ideia abrangente, a igreja como corpo místico de Cristo, né, espalhada pelo mundo. E eu acho que vale a pena não só entender dentro desse contexto de engajamento cultural, mas até uma pastoral, Bibo, porque todos aqui, né, exercem essa realidade, essa vocação, e muitas vezes a gente se depara com aquela pergunta tão óbvia, né, tão simplista e tão equivocada, o que a igreja está fazendo? Então, por exemplo, a gente está vivendo um momento aí de pandemia. É muito fácil alguém perguntar o que a igreja está fazendo. A partir dessa fala do Keller evocando o Kuyper, a gente teria que perguntar de volta de qual igreja você está falando. Ou seja, existem igrejas locais que estão realizando coisas, né, concretas, assim como a gente tem que entender que a igreja de Cristo, ou seja, essa comunidade dispersa, trazendo a ideia aí da diáspora, né, quando você vê lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, é dito que todos os que haviam sido dispersos pregavam o evangelho. Pergunta óbvia, quem foram os dispersos? Bom, o texto também vai dizer que todos, exceto os apóstolos, permaneceram em Jerusalém. Então, quem é que cumpria a obra ministerial? Quem é que pregava o evangelho? Quem é que discipulava? Quem é que plantava a igreja? Eram os membros do corpo místico de Cristo, espalhados, né, e peregrinos por todos os lugares. Então, essa distinção é fundamental, porque aí alivia talvez um pouco essa tensão daqueles que vão falar, não, o trabalho da igreja é pregar o evangelho, é discipular, é administrar os sacramentos. Aí o Kuyper diria, é isso mesmo, e é por isso que existe a igreja institucional. E outros vão dizer, não, mas o trabalho da igreja é lidar com as esferas da cultura, é perceber nos seus contextos como pode realizar o exercício da sua vocação. Aí o Kuyper diria, é isso mesmo, é por isso que aí a gente não está falando de igreja instituição, mas a gente está falando do corpo místico de Cristo espalhado por sobre a terra, com o exercício de seus dons e vocações. Então é fundamental nós termos essa distinção, né? Ô Diego, eu vou falar aqui um pouquinho porque eu lembrei do livro do Kuyper que ele fala sobre essa distinção, né, que é o Rooted and Grounded, que é um livro maravilhoso, inclusive. E eu costumo dizer até assim que antes do livro A Treliça e a Videira, né, ou A Videira e a Treliça, nunca sei falar o nome da ordem, certo? Treliça e a Videira. Treliça e a Videira. O Kuyper já tinha falado um pouco sobre essa dimensão orgânica e organizacional, né, que inclusive o próprio Keller vai explorar mais pra frente no livro, lá mais pro final, Perfeito. Quando ele vai falar sobre a questão de movimento, né, e a questão, ele até faz uma escala lá entre movimento e organismo, né? Então, cara, e é muito legal porque a ideia do Kuyper de organização, ele vai dizer o seguinte, que todo organismo exige cuidado. Isso é uma coisa legal. Então, se você planta alguma coisa, você tem que podar a coisa, você tem que colocar a treliça, né, pra trepadeira subir lá, seja do que for. Exige adubar. Então, é verdade, você pode deixar uma planta crescer organicamente? Pode, mas isso tem implicações. Ela vai ficar vulnerável a pragas, pode crescer de forma desordenada, ela podia ter um potencial de produzir mais frutos, mas ela produz menos frutos. Então o fato de uma coisa existir organicamente, né, não significa que essa coisa orgânica não exija determinados cuidados, até para ela cumprir plenamente a sua função, né? E aí o Kuyper usa essa analogia e recupera a importância da igreja local como instituição no cuidado dessa igreja orgânica, né? Então, a organização tem um papel em cuidar do
o organismo. E o que eu acho legal é porque, na verdade, o Kuyper tem muito essa visão da igreja local como responsável no cuidado dessa igreja invisível, que é uma igreja que está operando onde? Ela está operando não é no culto no domingo, ela está operando nas diversas esferas da vida pública, né? Então, os membros da nossa igreja estão numa linha de produção, eles estão na universidade, na escola, estão no funcionalismo público, estão nos lares, estão na vizinhança, no clube, numa associação de bairro, né? Na associação comunitária, etc. E aí, cara, será que eu acho que isso até é uma deixa para o próximo capítulo, que é sobre missionalidade, né? Que é exatamente o que o Keller está fazendo aqui. Ele está preparando a gente para esse discipulado, capacitar os membros da igreja a operarem como cristãos na esfera pública. Se você for, por exemplo, teologia dos dois reinos, né? Você vai, por exemplo, simplesmente dizer que esse cristão, quando opera na esfera pública, ele não precisa de nada cristão para operar lá. Ele tem que operar lá como ele tem que operar lá, de acordo com as regras que lá são estabelecidas, então ele só tem que ser ético, né? Mas não existiria, por exemplo, um modo cristão de gerenciar os recursos, um modo cristão de ser diligente no trabalho, um modo cristão de oferecer soluções práticas no ambiente profissional, etc. E aí o que eu acho legal é que voltando à questão dos dons, né, que ele levanta aqui, é que para o Keller, existem sensibilidades distintas. Ele vai dizer por que existem caixas de ferramentas distintas diante dos desafios culturais e por que as pessoas estão dando respostas distintas. Pegando, por exemplo, Kevin DeYoung, que tem uma abordagem muito mais prudente em relação ao engajamento dos cristãos na esfera pública, né? Ele vai praticamente dizer aqui que, não, a gente tem que amar o próximo, tal, mas ele coloca muito mais carga na grande comissão, no discipular as pessoas no evangelho, do que, por exemplo, no sentido de haver um modo cristão de engajamento público. Né? E aí, de repente, você tem um lado aí mais caiperiano, eu nem digo caiperiano, talvez mais teonomista, que vai dizer que não, cara, a gente tem que criar instituições cristãs, a gente tem que impactar a cultura mesmo, tem que deixar um legado, etc. Seria um engajamento muito mais pra frente do que prudente, né? Cara, observe, todas essas sensibilidades, elas têm um nível de autenticidade, é isso que eu acho que o Keller está preocupado em destacar. E aí eu volto de novo a essa questão do organismo, assim. A igreja local, ela precisa de alguma maneira reconhecer, né, essas múltiplas sensibilidades, e elas precisam também discernir as estações, que eu acho que essa analogia das estações tem os seus limites, porque parece que você olha para uma coisa muito homogênea, e o Vitor foi muito certeiro nisso, de que não, que existem desafios diversos dentro de um mesmo contexto e um mesmo tempo, né, e dentro do mesmo território. Então, de repente, cara, perceber, cara, minha igreja, que contexto é de igreja que a gente tem aqui? Cara, é uma igreja rural, em que a gente tem desafios culturais muito específicos e desafios culturais de, vamos dizer assim, baixa complexidade? Ou ela é uma igreja que está num contexto urbano, ou num contexto em que você tem múltiplas tribos urbanas e múltiplos fenômenos urbanos, né? A sua igreja é uma igreja majoritariamente composta por jovens universitários que estão sendo desafiados o tempo inteiro na sua fé e em dar respostas cristãs dentro do seu contexto acadêmico. Então eu acho que o pastor, ele tem que ter uma sensibilidade de olhar para a sua comunidade de fé e perceber quais são os desafios que estão sendo postos aos membros da sua comunidade, né? E como a presença da igreja na esfera pública deve acontecer. Ele cita aqui, até inclusive, numa nota aqui, né, que ele fala dessa diversidade, cita o Daniel Strange, o Miroslav Volf e o James Hunter. Então, James Hunter, por exemplo, trabalha o conceito de presença fiel, né? Faithful presence. Então, que a presença fiel é um outro desafio que a gente tem aqui, que é muito diferente de um conceito de domínio da cultura, né? Que é o conceito de que, cara, como cristão, existe um modo cristão de se portar na esfera pública sem nenhuma pretensão de domínio da cultura. Cara, é uma resposta interessantíssima, inclusive, eu acho, para contextos pós-cristãos e para contextos como o nosso aqui no Brasil, que a gente está começando a caminhar para uma fadiga, né, da presença evangélica pública aí. Que, para mim, observe, eu também não olho para isso de todo como ruim, não. Eu acho que tem um mau uso dessa janela cultural que se abriu, porque a gente não pode ignorar o fato de que, no outro momento histórico-cultural aqui no Brasil, a gente teve um momento realmente, principalmente na universidade, eu que sou da geração que tínhamos, por exemplo, Fernando Haddad como ministro da Educação, foi a minha geração na universidade, né? A gente tinha, por exemplo, uma clara hostilidade, por exemplo, a qualquer aproximação no campo das ciências humanas com cristãos, com teóricos cristãos, tá? Então, esse momento passou em alguns níveis, apesar que na universidade ainda tem uma hegemonia, mas na esfera pública, hoje, né? A ministra dos Direitos Humanos postou uma campanha de valorizar o casamento, né? De manter o ambiente da casa e da família respeitoso, porque a tendência é aumentar as tensões
tensões, de fato, a violência doméstica tem aumentado nesse cenário de isolamento social. Cara, isso é ruim? Não, isso é excelente, mas jamais a gente teria isso, talvez, num governo anterior, né, que, por exemplo, sempre colocou uma atenção diante da família, porque afirmava os novos arranjos familiares, etc. Então, a gente está num cenário que você tem, de um lado, um péssimo uso dessa oportunidade, dessa janela que se abriu para a igreja evangélica no Brasil, por exemplo, e para os valores cristãos, e você tem, por exemplo, um bom uso disso também. A gente não pode ser simplesmente hostil, né? Dizer, não, é tudo ruim. Não, tem coisas boas acontecendo. Penso no Maurício Cunha, por exemplo, que está lá no Ministério de Direitos Humanos, trabalhando direito da criança e do adolescente, tem uma longa experiência com instituições evangélicas no Brasil, na garantia de direito da criança e do adolescente, e está cumprindo lá o seu papel. Então, é uma presença fiel. Ele não tem nenhuma pretensão de domínio cultural, mas tem gente no governo que tem? Tem gente no governo que tem essa pretensão. Então, eu acho que a gente está transicionando. A gente ainda não vive uma América, né? A gente está caminhando para viver a América da década de quê? Me ajuda aí, Vitor. Mas aí tem um ponto, Igor, que assim, a gente corre um risco muito grande de não viver os momentos que os Estados Unidos viveu. A gente corre um risco muito grande de transicionar muito rapidamente da primavera para o outono e nem viver verão direito. Exatamente. Eu ia, viu, Vitor? Eu ia justamente assim botar esse tempero aí no caldo, porque eu me parece que essa é a percepção daquilo que a gente já está vivendo, né? Então não há uma consolidação do verão, mas há uma percepção assim de aquilo que deveria ser ocupação de espaços, ou para usar a terminologia da presença fiel, né? E ocupação do espaço aqui eu não estou propondo para teonomismo, presença fiel, há uma realidade aqui de atuação, isso está sendo colocado de tal modo que a exaustão parece que já está vindo muito rapidamente. Então a gente vai pensar que entrou no verão, já mudou a estação, já vai para o outono. Exatamente. E aí tem uma exaustão que nos é provocada não apenas pela atuação política dentro da atuação cultural que a gente pode exercer. Claro, existe uma atuação política no âmbito governamental que provoca desgastes, tem lados positivos, enfim. Eu acho que o Igor foi muito bem nisso. Mas as manifestações públicas que têm teor cultural, do ponto de vista evangélico, ou mesmo cristão, nos colocam em clima de tensão com a sociedade de maneira geral, na medida em que nós não temos repertório para dialogar no espaço público. Isso é uma coisa que, assim, simplesmente aconteceu. É observar os fatos. E a nossa falta de repertório, e aí desculpa, gente, mas é isso que vai acontecer, então se prepare, porque eu não sei quando você vai estar ouvindo esse episódio, mas lá por outubro, janeiro do ano que vem, o que vai acontecer fatalmente é que haverá um ressentimento em relação aos evangélicos por causa da postura dos evangélicos mais barulhentos durante a crise que a gente vive nessa época dessa pandemia. Isso vai acontecer. Já está acontecendo, já começou. Então, prepare-se para como que você vai encarar esse negócio. Entendeu? Existem várias respostas possíveis, eu não estou aqui querendo ser o dono das respostas, na verdade eu tenho pensado em como responder o que virá, mas isso virá, e isso será um dos grandes elementos para a gente, para que esse verão seja muito rápido ou nem exista. Para que a gente faça essa transição para o outono, porque o ressentimento em relação a nós acontecerá. E eu nem sei se vai estar errado esse ressentimento, entendeu? Eu acho que é legítimo, inclusive. Pela postura que tem sido colocada, né, Vitor? É um ressentimento legítimo da cultura de um povo que deveria materializar as virtudes de Cristo, e claro que não generalizando, mas em muitos dos casos coloca exatamente valores que são antagônicos ao evangelho, né? De uma confusão de poder e autoridade e não de um serviço humilde, né? Eu acho que é precisamente isso, e eu não sei se foi você ou se foi o Igor que falou agora, mas está na minha memória que um de vocês dois falou. Diante disso, o que a igreja tem feito? Seja o Kuyper, seja o Keller, perguntariam, peraí, que igreja? Né? E é claro que a gente fazer uma generalização de como os evangélicos têm reagido em relação a isso tudo é injusto com muita gente, mas injusto aos olhos de quem? Quantos anos a gente permitiu que
pessoas fossem a voz evangélica e hoje são as vozes que fazem mais barulho. Então, em nome do que a gente permitiu que determinados tipos de líderes representassem a nossa voz. E talvez agora a gente tenha que colher as injustas consequências da escolha de ter sido menos combativo em relação a alguns falsos profetas durante o tempo que a gente foi mais leniente, mais permissivo, entendeu? É um problema aí que a gente vai ter que lidar. Como que a gente vai lidar com ele, eu não sei, mas é um problema que a gente vai ter que lidar. Como até a gente mencionou anteriormente, Vitor, a igreja, sobretudo a igreja brasileira, ela não sabe mais o que é viver uma fé exílica, né? Ela não sabe o que é ser levada ao cativeiro da Babilônia, para usar uma expressão bíblica aqui, e aí ela vai ficar confusa se ela deve ficar para fora das portas da cidade, num movimento contracultural e até escapista, ou se ela deve, em alguns momentos, ouvir a voz de Deus e entrar e se engajar e construir casas, ou seja, desenvolver cultura. Não tem uma resposta simples para esse momento que a gente vai viver, que já está vivendo, então concordo plenamente com você. Parece que a ressaca vai ser pior do que aquilo que foi construído, né? Esse movimento aí de repuxo, movimento de retorno, justamente por essa expressão de uma face evangélica, que não representa o todo, mas é aquilo que é percebido pela sociedade, pela cultura, pela mídia, né, pelos grandes canais de comunicação aí. Então, a gente vai precisar aprender, não a repensar o evangelho, aí que é a boa nova, né? A gente vai precisar voltar àquilo que são os elementos básicos do evangelho. E talvez uma expressão que nos ajude aqui é justamente Paulo escrevendo aos Efésios, lá no capítulo 4, que nos lembra o que é o papel básico dos líderes da igreja a partir das suas diferentes vocações. É o quê? É equipar os santos para a obra do ministério. E por ministério aqui, a gente não compreende o ofício de culto tão somente, mas o ministério no sentido da sua vocação cristã na cultura, na sociedade, é o segundo a sábado, né? Então, não apenas, quem sabe, a nossa leniência, como você falou, no que diz respeito a essas vozes aí dissonantes do evangelho, mas quem sabe a gente tem que repensar se não falhamos também, até certo ponto, num discipulado para o exercício público da fé. Que é o tema da missionalidade, é o tema do próximo encontro nosso. Exatamente. Olha aí. Eu acho que esse finalzinho aqui é muito legal, porque já são recomendações práticas, né, na relação do cristão com a cultura aí. Bom, por exemplo, esses 4 tópicos, né, que ele fala: evite a arrogância, evite culpar, evite a frustração e evite a ingenuidade. Eu acho que isso aqui é extremamente interessante, independente da caixa de ferramenta que você está usando. Claro que a gente pode pensar, de repente, que modelos mais teonomistas podem cair, eu acho que todos eles aqui, se você leva para o extremo, eles podem cometer alguns erros aqui. Por exemplo, o evitar a arrogância previne você de cometer alguns erros que são típicos de modelos mais triunfalistas, modelos de domínio cultural, né? Isso tem esse elemento de arrogância. Eu acho que aqui no Brasil a gente precisa ficar muito atento a essa dimensão aí. Por exemplo, evite culpar, né? Por exemplo, esse tom acusador, né? Esse tom, por exemplo, de culpabilização, de tribunais públicos que a gente acaba tendo aí nas redes sociais. Eu acho que tem muito a ver com essa dimensão aí também. A questão da frustração é muito comum entre os ativistas, né? Então, quem é muito ativista culturalmente, muito engajado, tende a ter... Porque, na verdade, a gente costuma dizer isso, né? Que a realidade de quem está engajado, quando você lida com a realidade... Eu trabalhei 6 anos com crianças vulneráveis, e quando eu olhava para a realidade da vulnerabilidade, né? Se você tem uma visão que você tem todas as soluções para os problemas que aqueles indivíduos apresentam, aquele falso senso messiânico, né? De salvação dos outros. Quando você é confrontado com a realidade, todos os seus idealismos são realmente sabotados. Então, você tem que ter outros recursos para lidar com a sua finitude, lidar com o fato que você vai lidar com indivíduos, às vezes, não é com soluções globais, né? Eu acho muito aquele livro lá, quando ajudar... Como é que ficou em português o título, gente? Quando ajudar machuca, né? É um livro muito legal nesse sentido, né? Porque ele traz muito dessa realidade de quem está engajado. E a ingenuidade, que eu acho que é uma tentação, por exemplo, justamente aí, desses indivíduos que, por exemplo, olham para a vida de uma maneira muito russoniana. E, cara, é muito louco, né? Eu me lembro que quando as primeiras vezes você vai com a visão russoniana, assim, a criança é pura,
postura belíssima. Não, cara, seu aluno vai sabotar, o pobre vai trapacear, vai desviar a cesta básica, vai comprar crack, e essa é a realidade. Então, às vezes, o indivíduo encara esses desafios sociais de maneira muito ingênua, né? E o problema é que quando você lida com a frustração, quando você se depara com a frustração nesse tipo de engajamento, a sua tendência é se tornar cínico, né? Que também é uma resposta equivocada. O cinismo é uma resposta igualmente equivocada. Isso em todos os níveis, né? Do nosso envolvimento com os desafios culturais, assim. Tanto no evangelismo também, como se você está num ambiente profissional e você quer ser autenticamente cristão lá, você fala, caramba, mas aqui tem uma dinâmica cultural de consumo mesmo, de produzir um bem cultural que tem que ganhar dinheiro e tal. Como é que eu me porto aqui como cristão? Isso pode ser frustrante. Então eu acho que cada indivíduo envolvido nos seus respectivos campos de atuação que Deus os plantou, vai ter que lidar, às vezes, de forma muito solitária, com os desafios nessas dimensões culturais, né? Claro que o pastor, às vezes, está ali no backstage, né? Tentando fornecer algum tipo de discipulado, etc. Mas existem dinâmicas que são específicas que o pastor tem que respeitar. Por exemplo, um pastor não tem como dar respostas para os dilemas de um cientista cristão que está trabalhando, sei lá, desenvolvendo a vacina do Covid-19, tá? Tem um irmão da nossa igreja que já foi chamado agora para participar da equipe de pesquisa, né, do Covid-19. Então, o que eu, como cristão, pastor, posso dizer para ele que está lá trabalhando com virologia? Eu posso dizer muito pouca coisa, né? Eu posso dizer muita pouca coisa. Então aí entra o Kuyper. Eu tenho que respeitar o fato de que aquele irmão é autoridade no campo de atuação dele. E não tem que dar opinião o tempo inteiro sobre esse campo, porque não é o meu campo de atuação. Então, observe, eu acho que também tem um senso de finitude aí do pastor, de saber que ele pode pastorear esses indivíduos até certo ponto, mas existe um outro campo de atuação que ele é soberano. Nesse sentido, ele tem autonomia para atuar naquele campo naquela esfera de soberania, né, para usar o termo do Kuyper. Então isso é uma sensibilidade que o pastor contemporâneo tem que ter de trabalhar as ovelhas nesse sentido, assim, dele evitar a culpa, evitar a frustração, evitar a ingenuidade e evitar a arrogância. Eu acho que o pastor pode entrar muito aqui nessas virtudes, vamos dizer assim, né, nesses cuidados. Eu acho que a gente tem muito que contribuir até esse ponto. Daí para frente, eu acho que vai muito de como cada cristão atua dentro do seu campo de conhecimento, que a gente não tem como entrar de fato, né? E até, Igor, a questão da ingenuidade ali no finalzinho, né? Que o Keller vai apontar também de que nós não podemos ser ingênuos em ignorar o fato de que cada igreja inevitavelmente vai se situar em um modelo, né? Então, quer dizer, nós estamos aqui no episódio inteiro, né? Tentando chamar para um centro, tentando chamar para uma consciência, ou para usar a linguagem do Keller, para uma igreja centrada no evangelho, que obviamente aí haveria, né, aspectos positivos incríveis, mas haveria críticas também do que é exatamente esse modelo de igreja centrada, porque senão a gente cai exatamente no erro que ele está nos pedindo para não cair, em dizer que igreja centrada é então o modelo perfeito, e não é. Mas não sermos ingênuos e sabemos que, beleza, você está ali numa igreja, nem todo pastor, e isso não é por falta de boa intenção, ele vai fazer essa exegese cultural profunda, ele vai fazer a análise dos modelos, e a partir da sua personalidade, dons e vocações, como já foi mencionado aqui, cada igreja vai ter seu ethos, né? Cada igreja vai ter seu jeito de ser, sua proposta. Não podemos ser ingênuos em pensar que haverá uma neutralidade pura, né? Uau. Essa ingenuidade, se alguém quiser, em vez de vivenciar, ler, tem um livro do Brian McLaren que se chama A Igreja do Outro Lado. Não estou recomendando o livro como se fosse bom, mas ele é um belo exemplo de como ser ingênuo, né, precisamente nessa questão. Aí depois, se tiver tempo para jogar fora nessa quarentena, acabou todos os livros bons que você tinha para ler, você lê A Igreja do Outro Lado, que é o melhor exemplo que eu já li a respeito de ingenuidade nesse sentido. Você sabe, Vitor, que eu tenho uma parte aqui na minha biblioteca que é o setor hereges. Seria isso, não? Olha... Pré-hereges. Não, olha, o Brian McLaren, cara, ele certamente se enquadra na heterodoxia, tá? Assim, mas não tem dúvida. Embora, mesmo na heterodoxia, a gente possa encontrar graça comum, né? Como é que era a história do Kuyper, Igor? Mas enfim... Foi uma brincadeira, foi uma provocação, não, viu, gente? Né? Mas falando sério, assim, você pega, por exemplo, Uma Ortodoxia Generosa, do Brian McLaren. Primeira metade do livro é excelente.
A primeira metade do livro é excelente. Mas qualquer livro do Brian McLaren, você vai ter insights de uma pessoa inteligente, porque ele é. Então você vai ter lá uns lampejos de uma pessoa inteligente, mas que é pra você colocar ali na sua estante, sim, junto com o Rudolf Bultmann, junto com... Continua, porque a gente Isso aí foi maldade. Isso aí foi maldade com o Bultmann, hein, cara? Foi maldade com o Bultmann, hein? Vai demitologizar o episódio pra lá, Cacau. Não porque ele não seja digno. Não porque ele não seja digno de ser colocado na heterodoxia, mas o problema é comparar ele com o Brian McLaren, pô. Eu ia comparar o Brian McLaren com ele. Eu entendi o Vitor. Mas, até eu não sei se isso vai pro episódio ou não, ou se tá na nossa conversa off-topic aqui, eu não sei quem teve acesso ao livro, aí vou puxar sardinha um pouco, né, do Gorin. Ele lançou um livro fantástico, não tem em português ainda, The Church and Its Vocation. Então, é um livro que precisa ser traduzido urgentemente, A Igreja e Sua Vocação, que é a primeira parte de uma série que ele vai escrever. Ele já está escrevendo outro chamado Gospel Dynamics, né, as dinâmicas do Evangelho, mas no Igreja e Sua Vocação, ele faz aí um tratado mesmo sobre a eclesiologia missional de Newbigin. Então, muito interessante e enriquece bastante a nossa conversa aqui. Aí, muito bom. Muito bom. É isso então, gente. Chegamos ao final de uma discussão em torno de um capítulo pequeno, mas que rendeu aí um bom papo para você pensar e ler com a gente Igreja Centrada de Timothy Keller. Ok? Estamos na metade da jornada. Não estamos com pressa de terminar. Algumas pessoas já pediram, poxa, podia ter BTcast Plus toda semana e tal. Então, se você sabe editar muito bem, você pode nos ajudar, mas tem que saber editar bem, ok? Mas não daria para rolar toda semana também, porque nós temos outros a fazer aqui, todo mundo tá mega ocupado com coisas, mas assim, gente, é isso, uma vez por mês aparece o BTcast Plus aqui, pensando a igreja e o seu relacionamento com o mundo, pensando a igreja e a sua missão. Eu confesso pra vocês, estou muito animado pro próximo bloco aqui do Igreja Centrada. É isso, gente, se Deus quiser e assim permitir, voltamos no próximo BTcast Plus. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Amém. Tchau. Valeu. Este podcast foi editado por Tuller Bibotalk Produções.